Alguma vez você já olhou para as ruínas de algo que amava, e se perguntou se seria possível construir de novo? Não um conserto, não uma reforma, mas algo inteiramente novo a partir dos escombros. Eu já. A minha ruína foi um amor. Um amor que eu mesma ajudei a construir, tijolo por tijolo, e que, no fim, precisei demolir com as próprias mãos para conseguir respirar. Esta não é uma história sobre o fim de um amor. É a história sobre a arquitetura do meu recomeço, sobre como aprendi que as fundações mais fortes são aquelas que construímos dentro de nós mesmos, depois que tudo mais já desmoronou. Menos. Eu sempre acreditei que nossa história era um alicerce de granito. Lembro-me do início, da forma como ele me olhava, como se eu fosse a única peça que faltava no quebra-cabeça do seu universo. Construímos nossa vida com a pressa e a certeza de quem acredita ter encontrado o projeto perfeito. Cada parede que erguemos era feita de sonhos compartilhados, cada janela era uma promessa de um futuro que víamos juntos, banhado pela luz do sol da manhã. Ele era meu porto seguro, o riso dele era a trilha sonora da nossa casa, um som que preenchia todos os espaços vazios, não só os do nosso apartamento, mas os da minha alma. Eu me sentia completa, vista, amada, de uma forma que parecia definitiva, inabalável. Nossos amigos nos olhavam com uma espécie de admiração invejosa. Éramos o casal perfeito, e eu acreditava nisso com cada fibra do meu ser. O amor para mim era aquela estrutura sólida, uma fortaleza contra o mundo. E por muito tempo, foi exatamente isso que tivemos. Ou pelo menos, era isso que eu me contava. Mas o tempo, que deveria curar e solidificar, começou a agir de outra forma em nossa construção. Ele começou a revelar fissuras. No começo, eram quase invisíveis, como fios de cabelo no concreto, tão pequenas que eu podia ignorar, pintar por cima, fingir que não estavam ali. Uma crítica disfarçada de cuidado. Esse vestido não te valoriza tanto, meu amor. Você é mais bonita que isso. Uma frase dita com um sorriso, mas que me fazia correr para o quarto e trocar de roupa. Um silêncio punitivo depois que eu saía com minhas amigas. Ele não gritava, não me proibia. Apenas se fechava. A casa antes preenchida por sua risada, ficava muda, e o silêncio dele era mais alto e mais assustador que qualquer grito. E eu, querendo restaurar a paz, comecei a ceder. Talvez ele tenha razão, eu pensava. Ele só quer o meu bem. Comecei a me afastar de amigos que ele considerava má influência. Comecei a mostrar minhas roupas para ele antes de comprar. Comecei a desistir de pequenos sonhos, de um curso de cerâmica, de uma viagem sozinha, porque o semblante dele se fechava só de eu mencionar. O problema é que o veneno, quando administrado em doses homeopáticas, se confunde com o remédio. E eu, por muito, muito tempo, me convenci de que aquilo era a forma mais intensa e protetora do amor. Que o ciúme dele era prova de paixão, que o controle dele era prova de cuidado. Eu estava sendo medicada com um veneno que me adoecia lentamente, e agradecia por cada dose. A voz dele, aos poucos, foi se tornando a minha própria voz interna. Eu não precisava mais que ele me criticasse, eu mesma já fazia isso. Antes de falar, eu ensaiava a frase na minha cabeça, tentando prever sua reação. Antes de tomar qualquer decisão, por menor que fosse, eu me perguntava: o que ele pensaria disso? A minha espontaneidade foi se esvaindo, a minha alegria foi se tornando condicionada à aprovação dele. O nosso lar, aquele que eu ajudei a construir com tanto amor, deixou de ser um santuário. Transformou-se em um campo minado. Cada passo precisava ser calculado. Cada palavra, medida. O chão sob os meus pés não era mais de granito. Era feito de cascas de ovos, e eu vivia em pânico constante de quebrar alguma. A descoberta de que eu estava em um relacionamento abusivo não foi como um raio em céu azul. Não houve um único evento, uma explosão que me abriu os olhos. Foi uma avalanche lenta, uma sucessão de pequenas mortes diárias. Foi perceber que eu pedia desculpas por respirar. Foi notar que eu não sorria mais com a mesma liberdade quando estava perto dele. Foi me olhar no espelho um dia depois de uma noite inteira chorando em silêncio no banheiro por causa de uma briga que eu nem entendia como havia começado, e não me reconhecer. A mulher que me encarava de volta tinha os olhos assustados, a postura encolhida. Era uma casca vazia, habitada pelo fantasma de quem eu costumava ser. Onde estava aquela mulher que ria alto, que debatia ideias,
que sonhava sem pedir permissão. Ela havia sido soterrada, camada por camada, pela necessidade de agradá-lo, de apaziguá-lo, de sobreviver a ele. O ponto de virada, a decisão de demolir tudo, não nasceu de um surto de força ou de coragem heróica, nasceu do esgotamento absoluto. Da mais profunda exaustão que um ser humano pode sentir, eu não tinha mais nada para dar. Não tinha mais desculpas para inventar, não tinha mais energia para caminhar nas pontas dos pés. Eu cheguei ao fundo do poço e lá, no silêncio e na escuridão, eu entendi uma verdade brutal: permanecer ali não era mais uma opção. Permanecer ali seria a certeza da minha aniquilação completa. A escolha de partir foi a escolha de saltar no abismo do desconhecido, porque o abismo, por mais assustador que fosse, era melhor do que a certeza de ser esmagada lentamente dentro daquela estrutura doente que chamávamos de amor. Fazer as malas foi um dos atos mais dolorosos e libertadores da minha vida. Cada objeto que eu colocava na caixa era um pedaço de um futuro que não existiria mais. O porta-retrato com a nossa foto de casamento, o livro que ele me deu no nosso primeiro aniversário, os planos de viagem, os nomes dos filhos que nunca teríamos. Eu não estava abandonando apenas o homem que, apesar de tudo, eu ainda amava. Eu estava de luto pela vida que eu havia planejado meticulosamente. O luto pelo sonho que se revelou um pesadelo. A partida não foi um ponto final. Foi o começo de uma guerra. A manipulação dele se intensificou. Para nossa família, para os nossos amigos, eu era a louca, a ingrata, a instável que estava jogando um casamento perfeito fora. Ele chorava, se dizia vítima, e a voz dele, que já morava dentro da minha cabeça, ecoava essas acusações. Será que eu estou exagerando? Será que a culpa é minha? A culpa era um manto pesado que ele jogou sobre os meus ombros, e por um tempo, eu o carreguei. Os primeiros dias de liberdade não tiveram o gosto de vitória. Tiveram o gosto de pânico. O silêncio no meu novo e pequeno apartamento era ensurdecedor. Eu não estava mais pisando em cascas de ovos, mas o som do silêncio era tão aterrorizante quanto. Eu estava livre, mas não sabia o que fazer com aquela liberdade. Por tanto tempo, cada passo meu foi ditado por outra pessoa, que agora, sozinha, eu me sentia paralisada. Quem era eu sem ele? O que eu gostava de fazer? Qual era a minha comida preferida? Eu não sabia as respostas. Eu precisei me apresentar a mim mesma, como se conhece uma estranha. E foi aí, a partir dessas cinzas, no meio do caos e da solidão, que a verdadeira reconstrução começou. Foi um processo árduo, lento e nada linear. Houve dias em que a saudade do que fomos, ou do que eu achava que éramos, me derrubava. Houve noites em que a culpa me visitava, e eu quase pegava o telefone para pedir perdão. Mas, entre as recaídas, pequenas vitórias começaram a brotar. Lembro-me da primeira noite em que dormi profundamente, sem o sobressalto de ouvir a chave dele na porta. Lembro-me da primeira vez que saí com uma amiga e só voltei de madrugada, sem precisar dar satisfações, sem encontrar um rosto amarrado me esperando. A sensação de ligar a música no volume máximo, cantar desafinadamente pela casa, dançar na sala, eram coisas tão simples, mas que para mim tinham o peso de uma revolução. A terapia foi a minha caixa de ferramentas, foi lá que eu desconstruí cada mentira que ele me contou e que eu passei a acreditar. Foi lá que eu entendi que o abuso não é só físico. O abuso psicológico deixa cicatrizes invisíveis, mas igualmente profundas. Aprendi a nomear o que eu sentia, a validar a minha dor, a perdoar a mim mesma por não ter partido antes. Redecorar meu apartamento se tornou uma metáfora para redecorar a minha alma. Pintei as paredes com cores que eu amava, não as que ele preferia. Comprei um sofá confortável onde eu podia me esparramar para ler por horas, algo que antes era motivo de crítica. Cada quadro que eu pendurava, cada planta que eu regava, era um ato de reivindicação do meu espaço, do meu gosto, da minha identidade. Eu estava, aos poucos, preenchendo os espaços antes ocupados pelo medo com autocompaixão, com novas paixões, com velhas amizades que eu resgatei e que me acolheram de volta, como se eu nunca tivesse partido. Hoje, quando me perguntam quem eu sou, a resposta é complexa, e ao mesmo tempo muito simples: eu não sou a mulher que sobreviveu a um relacionamento abusivo. Essa é uma parte da minha história, mas não é a minha definição. Eu sou a mulher que foi forjada no fogo e não se quebrou.
Eu sou a mulher que aprendeu que as próprias ruínas podem ser o material mais valioso para uma nova construção. As cicatrizes não desapareceram, elas estão aqui. Elas são um mapa da minha jornada, a prova da minha resiliência, a lembrança constante de que sou inquebrável nos lugares onde um dia fui partida. Eu aprendi que o amor próprio não é um destino final, um lugar onde se chega e se permanece para sempre. É uma prática diária. É escolher a si mesma todos os dias, em cada pequena decisão, é ser a guardiã da própria paz. Eu sou a arquiteta da minha própria felicidade. Uma felicidade construída sobre um terreno que um dia foi devastado, mas que agora tem uma fundação que é só minha. Sólida. Profunda. Uma fundação feita de autoconhecimento, de limites saudáveis, e de um amor que não me diminui, mas que me expande. A minha história não termina com um felizes para sempre. Ela continua com um forte para sempre. E essa é a mensagem que eu quero deixar. Não importa o quão devastadora seja a queda, não importa o quão em pedaços você se sinta, sempre é possível usar os escombros para construir um castelo. Um castelo que ninguém nunca mais poderá derrubar. A ironia é que tudo começou num lugar que para mim sempre foi sinônimo de refúgio, uma livraria. Aquelas pequenas, de bairro, com cheiro de papel antigo e café recém-passado. Chovia lá fora, uma daquelas tempestades de fim de tarde que lavam a alma da cidade. Eu estava encolhida em uma poltrona de veludo gasto, perdida nas páginas de um livro que eu já tinha lido umas 5 vezes, mas que sempre me acolhia de volta. Foi quando eu senti alguém parado perto de mim. Levantei os olhos e lá estava ele. Não era o tipo de beleza avassaladora que estampa capas de revista. Era algo mais profundo, mais real. Ele tinha um sorriso contido, quase tímido e olhos que pareciam carregar histórias. Ele não disse nada por um instante, apenas apontou para o livro em minhas mãos e disse: "Esse livro salvou a minha vida uma vez." Foi a senha. A ponte instantânea entre dois estranhos. Minha primeira impressão não foi de um príncipe encantado, mas de um porto. Havia uma calma nele, uma solidez que me atraiu de forma magnética. Naquela tarde, ficamos horas conversando, sentados no chão da livraria, enquanto a chuva batia no vidro. Ele não apenas ouvia as minhas palavras, ele as absorvia. Fazia perguntas que ninguém nunca tinha feito, se interessava pelas minhas teorias mais malucas sobre o universo, pelos meus sonhos mais secretos. Eu me senti vista. Não apenas olhada, mas genuinamente vista, talvez pela primeira vez na vida. Naquela época, ele era a personificação de tudo que eu acreditava ser bom. Era inteligente sem ser arrogante, ambicioso, mas com um propósito que parecia nobre. Era gentil. Uma gentileza que se manifestava nas pequenas coisas. Na forma como abria a porta para mim. Como se lembrava do nome do meu cachorro. Como me trazia uma xícara de chá, sem que eu pedisse, quando percebia que eu estava cansada. Ele tinha a habilidade rara de fazer com que todos ao seu redor se sentissem importantes. Mas, para mim, ele reservava um olhar especial. Um olhar que dizia: de todas as pessoas neste mundo é você. E eu, que passei a vida me sentindo um pouco invisível, bebi daquela atenção como um viajante perdido no deserto encontra água. Lembro de um fim de semana logo no início do nosso namoro. Decidimos fazer uma viagem de carro sem rumo apenas pela alegria de estarmos juntos na estrada. O sol brilhava, as janelas estavam abertas e cantávamos músicas antigas em plenos pulmões, completamente desafinados e felizes. No meio do caminho, uma tempestade muito parecida com a do dia em que nos conhecemos, nos pegou de surpresa. Tivemos que parar em um pequeno hotel de beira de estrada, o único lugar aberto por quilômetros. O quarto era simples, quase rústico. A energia acabou. Ficamos à luz de velas, comendo sanduíches que compramos em uma loja de conveniência e dividindo uma garrafa de vinho barato. Lá fora, o mundo parecia desabar. Mas ali dentro, naquele pequeno círculo de luz quente, havia uma paz absoluta. Conversamos a noite inteira sobre nossos medos, sobre as cicatrizes que carregávamos de outras histórias. Em algum momento, no meio da madrugada, com o som da chuva como única trilha sonora, ele segurou meu rosto entre as mãos e disse: "Eu não sei o que o futuro nos reserva. Mas eu te prometo uma coisa: enquanto estivermos juntos, podemos transformar qualquer tempestade em um refúgio." Naquele momento, olhando nos olhos dele, eu não tive a menor dúvida. Eu acreditei.
Eu acreditei que tínhamos encontrado o projeto perfeito, a planta baixa de uma felicidade que duraria para sempre. Ali, à luz de velas, eu entreguei a ele as chaves do meu coração, sem saber que, um dia, ele usaria aquelas mesmas chaves para me trancar por dentro. A transição do namoro para o casamento foi como a correnteza de um rio que encontra o mar, natural, inevitável, e de uma beleza avassaladora. O pedido não foi uma surpresa, no sentido de que eu já não imaginava a minha vida sem ele, mas a forma como aconteceu, aquilo foi a materialização de um sonho. Estávamos em uma pequena vila de pescadores, um lugar esquecido no tempo, com ruas de areia, e um céu tão estrelado, que parecia que podíamos tocar a Via Láctea com os dedos. Passamos o dia inteiro no mar, rindo, mergulhando, sentindo o sol na pele. Ao entardecer, ele me levou para a ponta de um pier de madeira envelhecida. O sol se derretia no horizonte, pintando o céu com cores que eu nunca tinha visto. Não havia mais ninguém, apenas nós dois, e o som das ondas quebrando suavemente sob nossos pés. Ele não fez um discurso ensaiado. Ele apenas me olhou, com aqueles olhos que continham universos, e começou a falar sobre nós. Sobre como a vida dele era em preto e branco antes de mim, e como eu havia chegado com todas as cores do mundo. Ele disse que ao meu lado ele não tinha medo de nenhuma tempestade, porque eu era o seu porto seguro. E então, enquanto as últimas luzes do dia dançavam sobre a água, ele se ajoelhou. O anel era simples, delicado, mas para mim, continha todas as promessas do universo. Meu sim, não foi dito, foi suspirado, foi chorado, foi a certeza mais absoluta que eu já tive na vida. Naquele momento, no meio do nada, éramos tudo. Os primeiros anos de casados foram a construção literal do nosso ninho. Compramos um apartamento que precisava de reforma, e mergulhamos naquela tarefa com a energia de quem está construindo uma catedral. Lembro das nossas mãos sujas de tinta, das discussões sobre qual tom de azul colocar na parede do quarto, discussões que sempre terminavam com ele me puxando para um abraço e me sujando de tinta de propósito. Até que estivéssemos os dois rindo no chão da sala vazia. Cada móvel comprado, cada quadro pendurado era uma decisão conjunta, um tijolo a mais na nossa fortaleza. Nossos sonhos eram grandiosos e ao mesmo tempo incrivelmente simples. Falávamos em ter 2 filhos, um menino com os olhos dele, e uma menina com os meus cachos. Planejávamos uma viagem de volta ao mundo quando nos aposentássemos. Mas também sonhávamos com as noites de sexta-feira, vendo um filme debaixo das cobertas, ou com os domingos de manhã fazendo panquecas enquanto a nossa playlist favorita tocava na cozinha. A felicidade era a rotina. Era a forma como ele me beijava a testa antes de sair para o trabalho, o bilhete que eu encontrava na geladeira, a cumplicidade de um olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Éramos uma equipe, uma unidade, o centro do nosso próprio universo. Houve tantos momentos de felicidade que eles se fundem em uma única memória dourada. Mas se eu tivesse que escolher o auge, o cume da montanha de onde eu podia ver toda a beleza do nosso amor, seria no nosso 2º aniversário de casamento. Eu cheguei em casa do trabalho, exausta, e encontrei o apartamento à meia luz, com o cheiro de papel antigo e café. Ele havia transformado a nossa sala na livraria onde nos conhecemos. Havia pequenas pilhas de livros por toda parte, uma poltrona de veludo improvisada no canto e tocando baixo, a mesma música ambiente que tocava naquela tarde chuvosa. Ele me esperava com 2 taças de vinho e um sorriso que desarmava qualquer cansaço. Ele tinha preparado nosso jantar favorito. E depois de comermos sentados no chão, ele me entregou um presente. Era um livro com a capa em branco. Quando eu abri, a primeira página tinha o título, A Nossa História. E estava vazia. Ele me disse, eu sei que a gente sempre fala que o nosso amor daria um livro. Então eu pensei que a gente podia começar a escrever. Juntos. Ele pegou a minha mão, olhou no fundo dos meus olhos e disse algo que ficou gravado na minha alma como um ferro em brasa. Você não me completou, meu amor. Você me fez transbordar. E eu não quero nada mais da vida do que passar o resto dos meus dias sendo inundado por você. Naquela noite eu me senti a mulher mais amada do mundo, eu me senti segura e invencível, aquele sentimento era a minha fundação. Eu deitei a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas do seu coração,
com a certeza inabalável de que havíamos construído algo eterno. Um amor de granito. Mal sabia eu que até o granito mais sólido pode ser pulverizado, não pela força de um único golpe, mas pela erosão constante e silenciosa da água. A erosão não começa com um estrondo, começa com um sussurro, com o gotejar insistente de uma torneira mal fechada que ao longo de meses de anos mancha a parede mais sólida. A nossa parede de granito começou a manchar de uma forma que eu a princípio confundi com sombra. Não houve um evento cataclísmico, uma briga que quebrou todas as louças da casa. O começo do fim foi silencioso, sutil. Foi uma mudança na atmosfera, como o ar que fica pesado e elétrico antes de uma tempestade. A primeira fissura que eu consigo me lembrar apareceu numa noite de sexta-feira. Eu tinha recebido uma pequena promoção no trabalho, nada grandioso, mas era um reconhecimento pelo qual eu vinha batalhando. Cheguei em casa vibrando, com a garrafa do nosso vinho favorito na mão, pronta para celebrar. A reação dele não foi de raiva, foi pior. Foi um sorriso polido, quase ensaiado. Parabéns, meu amor. Que bom para você, ele disse. Mas seus olhos não sorriam. Havia uma distância ali, um véu frio que eu nunca tinha visto antes. Durante o jantar ele ficou quieto. E quando eu, tentando preencher o silêncio desconfortável, comecei a falar sobre os novos desafios, sobre as minhas ideias, ele me interrompeu no meio de uma frase. Você não acha que está um pouco ambiciosa demais? Cuidado para não se sobrecarregar. Eu só me preocupo com o seu bem-estar. Ali estava. A primeira dose do veneno, servida com um rótulo de cuidado. Naquela noite, a minha alegria murchou. Eu me senti culpada por estar feliz, como se o meu sucesso fosse, de alguma forma, uma ameaça para nós. E para compensar, passei o resto do fim de semana tentando agradá-lo, minimizando a minha conquista, garantindo que ele, e não o meu trabalho, continuava sendo o centro do meu universo. Eu não percebi na hora, mas ali, eu comecei a podar os meus próprios galhos para que a sombra dele pudesse crescer sem impedimentos. A partir daquele dia, as fissuras começaram a se multiplicar, e elas sempre vinham disfarçadas de amor, o controle sobre as minhas amizades, por exemplo. Ele nunca disse não saia com a sua melhor amiga, seria grosseiro demais, óbvio demais. Em vez disso, quando eu chegava em casa depois de um café com ela, encontrava-o deitado no sofá, com uma expressão de profunda melancolia. O que foi? Eu perguntava, já com o coração apertado. Nada, ele suspirava. É só que, eu passei o dia todo pensando em você. Contei os minutos para ti, vereador. Mas tudo bem, eu entendo que você precisa do seu tempo. A culpa me corroía. Como eu podia ser tão egoísta a ponto de me divertir enquanto ele sofria de saudades? Aos poucos, sem que ele precisasse me pedir, eu mesma comecei a inventar desculpas para não sair. Estou cansada. Tenho muito trabalho. Eu me tornei a carcereira da minha própria vida social, e acreditava que estava fazendo isso por amor, para proteger o nosso relacionamento. Depois vieram as roupas. Lembro de uma vez em que comprei um vestido vermelho. Eu me senti poderosa nele, bonita. Quando o vesti para sairmos, ele me olhou de cima a baixo, demoradamente. Não disse que estava feio, ele disse, uau, você está chamando muita atenção. Todos os homens vão ficar olhando para você. Isso me deixa um pouco inseguro, sabe? Porque eu te amo demais. E com um beijo na testa, ele selou a minha sentença. Voltei para o quarto e troquei de roupa. O vestido vermelho ficou no fundo do armário, como um fantasma da mulher que eu estava deixando de ser. O abuso emocional é uma obra de arte da crueldade porque ele convence a vítima de que não há crime, não há socos, não há hematomas visíveis. Os hematomas são na alma, e o agressor é mestre em te convencer de que foi você mesma quem se machucou. A humilhação era sua ferramenta mais afiada. Acontecia em público, na frente de amigos, mas de forma tão sutil que só eu sentia a lâmina. Estávamos em um jantar, eu contava uma história animada, e no meio, ele me interrompia com uma risadinha condescendente. Ah, meu amor, não foi bem assim que aconteceu. Você e a sua imaginação. E olhava para os outros na mesa como quem compartilha uma piada interna sobre a minha suposta tolice. Eu me senti encolher na cadeira, o rosto queimando de vergonha. E todos riam, achando graça no nosso jeito de casal. Mas não era uma brincadeira. Era uma anulação pública da minha voz, da minha memória,
da minha própria percepção da realidade. Ele me convenceu de que eu era desorganizada, esquecida, emocionalmente instável. Ele escondia minhas chaves, e depois dizia, com uma paciência fingida: "Você precisa ser mais cuidadosa, meu bem. Ainda bem que você me tem para te ajudar." Se eu chorava durante uma discussão, ele dizia: "Está vendo? É impossível conversar com você. Você é muito dramática." A voz dele se tornou a minha verdade. Eu realmente comecei a acreditar que eu era o problema. Que eu era sortuda por ter alguém tão paciente e compreensivo ao meu lado, alguém disposto a tolerar todos os meus defeitos. Nunca houve uma traição carnal, pelo que eu saiba. A traição dele foi muito mais profunda. Ele me traiu todos os dias em que prometeu me amar e, em vez disso, me diminuiu. Ele traiu a confiança que eu depositei nele ao me entregar às minhas vulnerabilidades, e depois usou cada uma delas como uma arma contra mim. A maior traição foi me fazer duvidar de mim mesma, me fazer acreditar que o amor era aquilo, uma gaiola dourada, onde eu deveria me sentir grata por estar presa. O lar que construímos com tanta alegria se transformou no meu cativeiro, o silêncio se tornou a forma mais potente de punição. Dias inteiros sem que ele dirigisse uma palavra a mim, andando pela casa como se eu fosse invisível. A agonia de viver naquele vácuo era tão insuportável que eu sempre acabava cedendo. Eu pedia perdão, mesmo sem saber pelo que eu estava pedindo perdão. Eu só queria que o silêncio acabasse, eu só queria que ele olhasse para mim de novo. E quando ele finalmente me perdoava, com um ar de magnanimidade, eu sentia um alívio tão profundo, que o confundia com felicidade. Era o ciclo perfeito. Ele criava a doença e depois se oferecia como a única cura. E eu, desesperada por alívio, aceitava o veneno como se fosse o mais puro dos antídotos. A gota de água não foi uma inundação, foi um gotejar lento e constante que finalmente transbordou o copo. Eu tinha me matriculado naquele curso de cerâmica, aquele que eu adiava há anos por causa dos suspiros dele, dos seus, "mas você já tem tanta coisa para fazer, meu amor." Foi um ato de rebelião silenciosa. E naquelas aulas, com as mãos sujas de argila, eu comecei a me sentir real. Eu estava moldando algo com as minhas próprias mãos, algo que era só meu. Depois de semanas, eu trouxe para casa a minha primeira peça finalizada. Um pequeno vaso imperfeito, ligeiramente torto, mas para mim, era a coisa mais bonita do mundo. Era a prova de que eu ainda conseguia criar algo. Coloquei-o com reverência na nossa estante, no lugar de destaque. Meu coração batia forte, uma mistura de orgulho e ansiedade pela hora em que ele chegaria em casa. Ele chegou, cansado do trabalho, passou pela sala, e eu prendi a respiração. Ele viu o vaso. Parou. Eu esperei um elogio, um sorriso, qualquer coisa. Ele se aproximou, pegou a peça na mão, analisou-a com um olhar crítico, como quem inspeciona uma mercadoria com defeito. E então, ele sorriu. Aquele sorriso polido, o mesmo que ele usou no dia da minha promoção. "Ah, que bonitinho", ele disse. "Serve pra gente colocar as chaves, né? Pra você não perder de novo." E com a naturalidade de quem joga lixo no cesto, ele tirou o molho de chaves do bolso e o largou dentro do meu vaso. O som do metal batendo na cerâmica foi o estilhaçar de algo dentro de mim. Não foi um grito. Foi um clique. O som de uma fechadura se abrindo, ou talvez se quebrando para sempre. Naquele instante eu vi tudo com uma clareza que doía os olhos. Eu vi o desprezo disfarçado de brincadeira. Eu vi a anulação do meu esforço, da minha alegria. Ele não tinha apenas jogado as chaves ali. Ele tinha acabado de me dizer, sem usar palavras, que o meu pequeno ato de independência só servia para ser um recipiente para as necessidades dele, para o controle dele. Eu não chorei, eu não gritei, todas as lágrimas já haviam secado por dentro. Eu apenas olhei para ele, para o homem que eu amava, o homem que havia prometido transformar tempestades em refúgios, e eu não o reconheci mais. Ele era um estranho. Um estranho que morava na minha casa e dormia na minha cama. Ele percebeu a mudança no meu olhar. Que foi? Não gostou da brincadeira? Minha voz saiu baixa, firme, vinda de um lugar que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim. Eu quero o divórcio. O sorriso dele desapareceu. Primeiro ele riu, um riso nervoso. Não seja dramática, meu amor, é só um vaso.
mas eu continuei olhando para ele, em silêncio. E no meu silêncio ele entendeu que não era um drama. Era uma sentença. O rosto dele se transformou. A máscara do homem paciente e compreensivo caiu, e por um segundo eu vi a raiva pura em seus olhos. Depois, o desespero. Ele veio até mim, tentou me abraçar. Pelo amor de Deus, você não pode estar falando sério. Depois de tudo que eu fiz por você, de tudo que nós construímos, você vai jogar tudo fora por causa disso? Não é por causa disso, respondi me afastando do seu toque, é por causa de tudo. Naquela noite a guerra começou. Ele alternou entre súplicas de joelhos prometendo mudar, e acusações cruéis, dizendo que eu era ingrata e instável, que eu estava destruindo a vida dele. Ele ligou para minha mãe, chorando, contando a versão dele, a versão em que eu era a vilã inexplicável. E por um tempo, a voz dele, amplificada pelas vozes confusas da minha própria família, quase me fez duvidar. Será que eu estou exagerando? A velha pergunta ecoava na minha cabeça. Mas então, eu olhava para a estante, para aquele vaso com as chaves dentro. E eu sabia. Eu não estava exagerando. Eu estava, pela primeira vez em muito tempo, me salvando. Os dias seguintes foram um inferno de silêncio e tensão. A casa, antes um campo minado, agora era uma zona de guerra fria. Eu dormia no quarto de hóspedes. Em uma madrugada, enquanto ele dormia, eu fiz uma pequena mala, com o coração martelando no peito, como uma fugitiva escapando da própria vida. Sair daquele apartamento foi como arrancar um pedaço da minha pele. Cada passo para longe daquela porta doía. Mas cada passo também era um passo em direção ao ar puro, depois de anos respirando fumaça. O processo de divórcio não foi uma batalha campal com gritos e pratos quebrados. Foi uma guerra de guerrilha, travada nos detalhes, nas entrelinhas dos e-mails dos advogados. Ele não brigou pela casa ou pelo dinheiro de forma explícita. Ele usou o processo para me esgotar. Para provar seu ponto final, que eu era incapaz de lidar com as coisas sozinha. Ele atrasava a entrega de documentos, fazia exigências absurdas sobre a divisão de objetos sem valor, apenas para me forçar a mais uma negociação, mais uma conversa desgastante. Era sua forma de manter o controle mesmo à distância. O momento mais difícil foi o dia da assinatura final. Estávamos em uma sala de reuniões fria, impessoal, no escritório do meu advogado, sentados em lados opostos de uma longa mesa de madeira polida. O ar estava pesado com tudo o que não era dito. Eu olhei para ele, e por um instante fugaz, a raiva e a dor deram lugar a uma tristeza avassaladora. Eu não vi o meu agressor. Eu vi o homem da livraria. O homem que me prometeu um refúgio à luz de velas. E a dor que eu senti não foi pelo fim do nosso casamento. Foi pelo assassinato daquele sonho. O advogado empurrou os papéis na minha direção. Pode assinar aqui. Minha mão tremia. Peguei a caneta. Antes que a ponta tocasse o papel, ele falou, a voz baixa, quase um sussurro. Você tem certeza? A gente ainda pode. Eu levantei os olhos e o encarei. E ali, eu tive a minha resposta. Ele não estava pedindo uma segunda chance por amor. Era o último blefe de um jogador que perdeu o jogo. A última tentativa de me puxar de volta para a gaiola. Eu pensei no vaso. Pensei na mulher que se olhava no espelho e não se reconhecia. Pensei na alegria que eu senti ao moldar aquela argila. E então, eu assinei. O som da caneta no papel foi o único som na sala. Uma assinatura. Um traço de tinta que encerrava uma década da minha vida. Quando terminei, eu não senti alegria. Não senti vontade de comemorar. O que eu senti foi um silêncio profundo. Um alívio tão pesado que quase me curvou na cadeira. A sensação de um soldado que finalmente abaixa as armas depois de uma guerra que durou uma vida inteira. Estava acabado. Mas quando saí daquele prédio e pisei na calçada sob a luz do sol, o alívio deu lugar a outra coisa. Um pânico vertiginoso. Eu estava livre. Completamente, absolutamente livre. E eu não tinha a menor ideia do que fazer com aquela liberdade. O futuro não era mais um projeto que construíamos juntos. Era uma página em branco. E o branco, naquele momento, era a cor mais assustadora de todas. Os primeiros meses foram um deserto. Eu imaginava que a liberdade teria o som de uma orquestra, mas ela chegou com o som do nada. O silêncio no meu novo apartamento era uma entidade viva, que me encarava de todos os cantos. Eu acordava no meio da noite em pânico, com o coração disparado, achando que tinha ouvido a chave dele na porta.
E então eu lembrava, não havia mais porta dele, não havia mais ele. E o alívio que se seguia era tão assustador quanto o pânico, porque me deixava sozinha com a pergunta: e agora? Eu passei semanas comendo comida congelada, porque a ideia de cozinhar um jantar para uma pessoa só parecia o atestado final da minha solidão. Eu chorava no supermercado, na fila do pão, vendo casais decidindo o que levariam para casa. O luto não era por ele. Era pela vida que eu perdi, pela mulher que eu deixei de ser para caber no mundo dele. Eu estava de luto por mim mesma. Mas, em meio a esse deserto, pequenos oásis começaram a surgir. Lembro-me do primeiro. Foi um sábado. Eu acordei e não tinha nenhum plano, nenhuma obrigação, nenhuma expectativa para atender. Eu podia fazer qualquer coisa. E o qualquer coisa era tão vasto que me paralisou. Fiquei horas na cama. E então, eu decidi fazer algo que não fazia há anos. Coloquei os fones de ouvido, dei o play numa playlist da minha adolescência e saí para caminhar sem rumo. Andei por horas, observando a cidade, as pessoas, as árvores, e pela primeira vez em muito tempo, eu não estava pensando no que ele pensaria. Eu estava apenas sendo. Quando voltei para casa, com as pernas doendo e a alma um pouco mais leve, eu cozinhei. Cozinhei um prato elaborado, complexo, só para mim. E comi na minha mesa pequena olhando pela janela. Aquele foi o meu primeiro ato de amor próprio. A terapia foi a minha obra de engenharia. Foi onde eu aprendi a identificar as fundações podres, a nomear os abusos que eu tinha normalizado. Minha terapeuta não me deu as respostas. Ela me deu as ferramentas, a pá para escavar a dor, o prumo para reencontrar o meu centro, o cimento para tapar os buracos que ele deixou. Foi um trabalho sujo, doloroso. Reviver cada humilhação, cada manipulação, para poder finalmente limpá-las de dentro de mim. Eu retomei contato com as amizades que ele havia me afastado. Liguei com o coração na mão, com vergonha, esperando acusações. Em vez disso, encontrei braços abertos. A gente estava te esperando. Foi o que a minha melhor amiga disse. E naquele abraço eu senti uma década de isolamento desmoronar. Aquele curso de cerâmica se tornou a minha religião. Irão. Toda semana, eu mergulhava as mãos na argila fria, e enquanto moldava o barro, sentia que estava me remoldando. Cada peça que saía do forno, com suas imperfeições e sua beleza única, era um pedaço da minha nova identidade se solidificando. Hoje, eu moro no mesmo apartamento que me pareceu tão assustador no começo, mas ele não é mais um espaço vazio, ele é um lar. As paredes são de um azul profundo que ele odiaria. A estante está cheia dos meus livros, das minhas plantas, das minhas peças de cerâmica tortas e amadas. O silêncio não é mais ensurdecedor, é paz. É o som da minha própria companhia, que eu aprendi a apreciar. Minha rotina é sagrada. Eu acordo cedo, medito, cuido das minhas plantas. Eu trabalho com uma paixão que eu havia esquecido que tinha. Eu saio para dançar quando me dá vontade. Eu viajo sozinha. Eu redescobri o prazer de ser a única dona do meu tempo, das minhas escolhas. O que mudou em mim? Tudo. Eu aprendi que o amor não deve te podar para que você caiba no vaso de alguém. O amor verdadeiro te dá terra, água e sol para que você cresça até se tornar a árvore mais frondosa que você pode ser. Aprendi que não é uma frase completa, e que estabelecer limites não é um ato de egoísmo, mas de autopreservação. Aprendi que a minha sensibilidade não é fraqueza, como ele me fez acreditar. É a minha maior força. É o que me permite conectar, criar, sentir a vida, em toda a sua profundidade. Eu o perdoei? Essa é uma pergunta complexa. Eu não o absolvi dos seus atos. O que ele fez foi cruel. Mas eu o libertei do poder que ele ainda tinha sobre mim. Eu perdoei a situação para não viver para sempre acorrentada à amargura. Perdoar para mim foi um ato de desapego. Foi entender que a raiva era uma âncora que me mantinha presa ao passado, e eu precisava cortar essa corda para poder navegar em direção ao meu futuro. E o mais importante, eu me perdoei. Perdoei a mulher que não viu os sinais, que acreditou nas mentiras, que ficou tempo demais. Eu a perdoei porque ela estava fazendo o melhor que podia para sobreviver. Hoje, eu não procuro um amor, eu o cultivo, dentro de mim. Não estou fechada para a possibilidade de compartilhar a vida com alguém de novo, mas a diferença fundamental é que eu não preciso mais disso para me sentir completa.
Qualquer pessoa que entrar na minha vida agora terá que somar a um universo que já é inteiro, vibrante e autossuficiente. Não busco mais um porto seguro em outra pessoa. Eu me tornei o meu próprio porto. Meu futuro não é um projeto finalizado, é uma tela em branco. E eu, com as minhas cores, com as minhas ferramentas, com as minhas cicatrizes que agora brilham como veios de ouro, sou a única artista. Eu não sei o que vou pintar. Mas eu sei que será algo autêntico. Algo forte. Algo meu. Eu não sobrevivi. Eu renasci, e a arquitetura do meu recomeço é a prova de que as construções mais bonitas são aquelas que erguemos não apesar das nossas ruínas, mas por causa delas. Se eu pudesse encontrar aquela mulher de anos atrás, a mulher que se olhava no espelho e via uma estranha, a mulher que pisava em cascas de ovos e chamava aquilo de lar, o que eu diria a ela? Primeiro, eu a abraçaria, um abraço longo, silencioso, um abraço que diz, sem palavras, eu sei, eu vejo a sua dor, e não é sua culpa. Depois, eu olharia nos olhos dela e diria, pare de se desculpar por existir. Essa confusão que você sente, essa sensação de que está enlouquecendo, não é um defeito seu, é uma estratégia. É a névoa que ele criou para que você não encontrasse o caminho de saída. Confie naquele fio de voz, minúsculo, quase inaudível, que sussurra no meio da noite que algo está terrivelmente errado. Aquela é a sua bússola. É a sua verdadeira voz, lutando para não ser soterrada. Eu diria a ela que o medo é real, o medo de partir, de ficar sozinha, de ter errado em tudo. Mas eu lhe contaria um segredo, o medo que você sente aí dentro, nessa gaiola, é um medo que te paralisa. O medo que você sentirá ao abrir a porta é um medo que te move. E há um universo de diferença entre os dois. Eu não diria para ela ser forte. Ela já é. Ser forte é sobreviver a cada dia nesse ambiente. O que eu diria é, seja egoísta. Pela primeira vez na sua vida, escolha você. Escolha a sua paz, mesmo que isso signifique a guerra. Porque do outro lado dessa porta, do outro lado dessa dor que parece insuportável, existe uma mulher esperando por você. Uma mulher que ri alto, que dança na sala, que pinta as paredes da cor que ela quiser. E ela é tão, mas tão incrível, que vale cada lágrima da jornada para encontrá-la. E para você, você que está me ouvindo agora e talvez tenha sentido um nó na garganta, um reconhecimento doloroso em minhas palavras. Eu quero que você saiba de uma coisa, a mais importante de todas, você não está sozinha. O que você está sentindo é válido, a sua dor é real. O abuso que não deixa marcas na pele, mas que destrói a alma, existe. E não é amor. O amor não te diminui para que o outro se sinta grande. O amor não te isola do mundo para te ter só para ele. O amor não te quebra em pedaços para depois se oferecer como a única cola. Isso tem outro nome. E reconhecer esse nome é o primeiro passo para a liberdade. Sei que parece impossível. Sei que o mundo que ele construiu ao seu redor parece ser o único mundo que existe. Mas eu estou aqui, do futuro, para te dizer: existe vida depois. Uma vida mais rica, mais autêntica e mais sua do que você jamais ousou sonhar. A sua reconstrução não vai acontecer da noite para o dia. Será um trabalho de arquiteta. Você vai precisar escavar os escombros, limpar o terreno, com paciência e, acima de tudo, com uma imensa autocompaixão. Haverá dias em que você vai sentir saudade, não dele, mas da ilusão que ele vendia. Haverá dias em que a culpa vai bater na sua porta. Nesses dias, respire fundo, lembre-se do porquê você partiu, lembre-se da mulher que você merece ser. Aprenda a ser o seu próprio porto seguro. Celebre as pequenas vitórias. A primeira refeição que você cozinha para si mesma, a primeira música que você canta em plenos pulmões, a primeira decisão que você toma sem pedir a opinião de ninguém. Cada um desses atos é um tijolo na fundação da sua nova vida. As cicatrizes, elas não vão desaparecer, mas elas vão mudar de significado. Deixarão de ser memoriais da sua dor, para se tornarem monumentos da sua força. Elas contarão a história não da sua queda, mas de como você se levantou. Esta não é uma história sobre encontrar um novo amor, é sobre se tornar o seu próprio grande amor. A arquitetura do seu recomeço começa com um único e corajoso projeto: escolher a si mesma. Todos os dias.
incondicionalmente. A sua história não precisa terminar com felizes para sempre. Ela pode continuar com um inabalável forte para sempre. E esse castelo, construído com as suas próprias mãos, sobre a sua própria fundação, esse ninguém nunca mais poderá derrubar.